Um cubo tem aresta de 5 centímetros. Qual o seu volume? Bem, primeiro a gente sabe que calcular o volume do cubo, a gente precisa de uma formulazinha bem simples, né? Que é aquela que o volume do cubo nada mais é do que a aresta elevada ao cubo. Como ele diz que a aresta aqui tem 5 centímetros, o que que a gente faz? Ó, 5 centímetros, a gente simplesmente vai utilizar esses 5 centímetros no lugar da aresta. Então, o volume do cubo nada mais é do que 5 elevado ao cubo, tá bom? 5 elevado ao cubo, tá? Isso daqui, a gente diz que nada mais é do que 5 vezes 5 vezes 5. Isso dá pra gente o total de 125, tá? Uma vez que a gente fez a multiplicação dos 5, tá? Então, a gente pode dizer que o volume do cubo é simplesmente 125, tá? Centímetros cúbicos. É importante a gente lembrar que volume é dado em cúbico, tá? Em centímetros cúbicos, metros cúbicos, certo? Na segunda questão, ele diz assim: um prisma reto de base retangular possui comprimento de 8 centímetros, largura de 6 centímetros e altura de 10 centímetros. Qual é o seu volume? Bem, então vamos começar aí a resolver, né? Primeiro, vamos só desenhar esse prisma, tá? Ok. Ele me diz o seguinte, que a gente tem a largura, o comprimento e a altura, tá certo? A largura, ou melhor, desculpa aí, tá? A gente tem o comprimento, a largura e a altura, certo? O comprimento dele é de 8 centímetros. A largura é de 6 centímetros, tá? E a altura aqui é de 10 centímetros. De novo, lembrando só que fórmula para se calcular volume do prisma, ó, é quem? É a área da base vezes a altura. Quem é a área da base? A área da base para a gente é um retângulo. Então, eu vou calcular o volume através da fórmula do retângulo. Qual é a formulazinha do retângulo? É base vezes altura. Só que nesse caso da altura, tá? A gente está tratando de um retângulo vezes altura. Então, toda vez que eu pegar aqui, ó, lembrando, tá? Fazendo aqui um retângulo, isso daqui é a base, tá bom? Lembrando que a gente está, após a planificação, a gente tem um retângulo, eu posso dizer que o retângulo ele tem base e altura. Então, a gente diz que aqui é 8 e aqui é 6 centímetros, tá bom? Então, o volume do prisma nada mais vai ser do que 8 vezes 6 vezes a altura, que é 10. Sendo assim, o volume do prisma é 8 vezes 6, a gente sabe que é 48, vezes 10. 48 vezes 10 é 480. Então, o volume do prisma é 480, de novo, tá bom? Centímetros cúbicos. Não esqueça dessa unidade de medida, ok? A terceira questão para a gente é o seguinte: a diagonal de um cubo mede 6 raiz de 3 centímetros. Qual é a medida da sua aresta? Primeiro, a gente vai sempre lembrar que a diagonal de um cubo, tá ok? A diagonal do cubo, a gente calcula ela através de aresta raiz de 3, tá bom? Se a diagonal do cubo já é 6 raiz de 3, eu vou substituir esse valor. Então, eu vou ficar com 6 raiz de 3 igual a aresta raiz de 3. Lembrando que esse raiz de 3 aqui está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai dividir. Então, eu vou ficar que a minha aresta nada mais é do que 6 raiz de 3 sobre raiz de 3. Logo, eu posso fazer a simplificação de raiz de 3 por raiz de 3, ficando então, ó, com a aresta igual a 6. Lembrando que, como eu estou com a unidade, né, eu estou calculando a aresta ela é dada em centímetros, tá? Não é calculada centímetros quadrados, porque não é área, tá? Então, é apenas a unidade de medida. Lembrem-se disso, beleza?
Quarta questão. Um prisma reto tem base quadrada de lado 4 centímetros e altura de 7 centímetros. Determine sua área total. Então vamos lá. Se o prisma ele tem base quadrada de lado 4 centímetros, a gente sabe que cada um aqui desses lados, ó, opa, é de 4 centímetros, né? Aqui mede 4 centímetros, aqui mede 4 centímetros, tá? A parte lá de trás, no fundo do prisma, também é de 4 centímetros. A altura é de 7 centímetros. O que que vai acontecer? Eu tenho duas, teoricamente, a gente tem duas bases, né? A base e o topo. Mas como são duas figuras iguais, a gente diz que a área total desse prisma vai ser quem? Vai ser duas vezes, tá bom? A área da base mais 4 vezes a área lateral. Quem é a lateral? A área lateral para a gente aqui nada mais é que um retângulo, tá bom? Então, a base é um quadrado, certo? Então, a minha área total vai ser duas vezes a área do quadrado, e já que o quadrado tem lado de 4, então aqui é 4 ao quadrado, mais 4 vezes a área lateral. Só que a minha área lateral é um retângulo. Você pode observar, ó, que esse mesmo retângulo ele vai ter uma base 4 e uma altura de 7 centímetros, tá? Então vai ficar o quê? Aqui vai ficar 4 vezes 7. Então, a área total para a gente vai ser duas vezes 4 ao quadrado é 16, mais 4, e multiplica 4 vezes 7 dá 28. Então, aqui fica 28. Logo, a área total para a gente, 2 vezes 16 dá 32, mais 4 vezes 28 vai dar aqui 112, tá? Quando tu somar, tu vai encontrar aqui um total de 144. Aí, lembra novamente, ó, 144, já que eu estou em centímetros, vai ser centímetros ao quadrado. Por quê? Porque eu estou calculando, tá? Área. Toda vez que eu calculo área, sempre a unidade, tá? A unidade sempre é ao quadrado. Beleza? Na quinta questão, a gente tem que um cubo tem área total de 54 centímetros quadrados. Qual é o comprimento de sua diagonal? Lembrando, tá? Toda vez que eu estou calculando a diagonal de um cubo, basta que eu lembre que a diagonal do cubo nada mais é do que a aresta raiz de 3, tá? Eu posso calcular simplesmente a diagonal do cubo por essa formulazinha aí. Mas antes, para mim saber, eu preciso saber quem é aqui, ó, aresta. Se eu souber quem é aresta, eu consigo calcular aí a diagonal do cubo. Primeiramente, a gente sabe que área total, tá? Área total, principalmente, tá bom? Se tratando de um cubo, é 6 vezes a área da face, né? Uma face do cubo é igual a todas as outras, uma vez que o cubo é formado por faces quadradas, certo? Então, vamos lá. É 6 vezes a área da face, então eu vou substituir, né? Eu tenho que 54 é igual a 6 vezes a minha área da face. Logo, tá bom? Após eu fazer essa substituição, tu sabes que o 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a área da face nada mais é do que 54 dividido por 6. 54 dividido por 6, a gente sabe que vai dar 16. Ou melhor, vai dar 9, né, no caso. A área da face é igual a 9. Lembrando, ó, estou calculando aqui, ó, a área da face. Então, é 9 centímetros ao quadrado. Beleza? Detalhe, tá? Não calculamos, tá, a aresta. A gente precisa calcular a aresta. Se eu estou calculando a área da face, eu sei que a minha área da face de um cubo, tá bom? A área da face do cubo nada mais é do que a aresta ao quadrado, tá? Então, para mim, é mais fácil entender que a aresta, tá? Quando eu transformo o meu cubo lá numa planificação, tá bom? Que eu vou ter 6 quadrados, ele vai ter aqui, ó, 9 centímetros ao quadrado de área. Eu preciso saber quem é esse lado. Esse lado no cubo aqui, a gente diz que é a aresta, tá bom? Isso aqui é a aresta do cubo, beleza? Então, a área da face, ela vai ser quem? Na verdade, a área da face a gente já tem, né? É 9. Então, 9 é igual a aresta elevado ao quadrado. Só que, como está ao quadrado, eu aplico raiz a ambos os lados, quem eu vou ficar? Vou
significar que A é igual a raiz quadrada de 9. Só que a raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Então tá aqui, ó, 3 centímetros, ok? 3 centímetros é a aresta. Só que eu não quero saber quem é a aresta, eu quero saber quem é a diagonal do cubo, tá? Então eu vou tirar isso aqui daqui. A diagonal do cubo é a aresta raiz de 3. Então eu simplesmente vou substituir aqui, tá? Ó, a diagonal do cubo é a aresta raiz de 3. A aresta é 3, então é 3 raiz de 3. E aqui, ó, a gente chega, tá bom? A resposta que a gente tanto queria, beleza? Vamos lá, ó. Sexta questão. Um prisma triangular tem altura de 12 centímetros e uma base que é um triângulo retângulo com catetos de 5 e 12 centímetros. Qual é o volume desse prisma? Dá para responder de duas maneiras, mas a gente vai pela mais fácil, beleza? Lembrando que ele diz que a altura é 12, tá? Ele também fala que os catetos são 5 e 12, beleza? Ok, então a base do triângulo é um triângulo retângulo, como ele já fala aqui na questão. Para isso, tá? Ele me diz que um cateto é de 5 e o outro cateto é 12, tá? Eu posso, tá bom? Fazer da seguinte maneira. Calcular o outro cateto, não, né? A hipotenusa, calcular a altura desse triângulo, tá? E fazer todo esse procedimento. Mas, tá bom? A gente vai fazer o seguinte. Vou calcular o volume da seguinte maneira. O volume do prisma é quem? É a área da base vezes a minha altura, certo? Só que o volume desse prisma, a base é um triângulo, tá? Um triângulo retângulo. Vou dizer que eu não preciso, tá? Da hipotenusa. Então, eu simplesmente vou fazer isso, tá? A área da base vai ser quem? Base vezes altura dividido por 2. Por que eu estou fazendo base vezes altura dividido por 2? Porque eu estou tratando de um triângulo. E para calcular a área de um triângulo, eu preciso saber dessa fórmula. E a fórmula do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ok? Certo. Volume do prisma é isso aqui. Então, vamos lá substituir. Vou fazer o seguinte, tá? O volume do prisma vai ser base vezes altura. Eu simplesmente vou colocar 5 vezes 12. Esse 12 é esse aqui, tá? O 12 para calcular a área do triângulo, dividido por 2. Vezes 12, que aqui, ó, é a altura do prisma, tá bom? Eu vou até mudar de cor. Esse aqui, não, peraí. Esse daqui é a altura do prisma aqui, certo? Então, vamos lá, ó. O volume do prisma vai ser quem? 5 vezes 12 é 60. 60 dividido por 2 é 30. Então, fica 30 e multiplica esse 12, ok? Então, o volume do prisma nada mais vai ser que 3 vezes 2, 36. Com 0 no final, 360 centímetros cúbicos, ok? Então, estamos aqui, ó, 360 centímetros cúbicos é o volume desse prisma. Sétima questão, a gente tem assim, a área total de um cubo é 96 centímetros quadrados. Determine seu volume. Bem, mais uma vez, tá? Ele quer saber o volume, então a gente vai para a área total. A área total de um cubo é 6 vezes a área da face, tá? Lembrando que, se eu estou querendo saber quem é o volume, eu tenho que saber quem é a minha aresta, tá ok? A aresta, nesse caso, ela é muito importante para podermos saber quem é o volume, ok? Então, área total é igual a 6 vezes a área da face. Quem é a área total? Ó, aqui, ó, a área total é de 96 centímetros quadrados. Então, a gente tem que área total, já 96, igual a 6 vezes, tá? A área da face. Se o meu 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a área da face nada mais é do que 96, tá? Sobre 6. 96 dividido por 6, tá? Quanto é que dá, ó, área da face? Quanto é que dá 96 dividido por 6? Acredito eu que dá 16, certo? Então, tá aqui 16 centímetros quadrado. O que quer dizer esse 16 centímetros quadrado? Significa dizer que cada face tem 16 centímetros quadrados de área, certo? Mas ainda não é aquilo que a gente está procurando. A gente está procurando aqui
a nossa aresta, né? Para poder determinar quem é o volume, tá bom? Então, vamos aqui. Agora a gente vai calcular o volume. Melhor, saber quem é a aresta. Para isso, tá? A minha área da face, eu sei que é a aresta ao quadrado. Só que eu já tenho a minha área da face. A minha área da face é 16. Então, 16 é igual a minha aresta ao quadrado. Só que, aplicando raiz aos dois lados, a gente tem que a aresta é igual a raiz quadrada de 16. A minha aresta é quem? A raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4. Logo, a aresta ela é de 4 centímetros, certo? Isso. Agora que eu tenho minha aresta, eu vou calcular o volume desse cubo. Ó, o volume do cubo, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, para mim, esse volume do cubo, como eu estou tratando de aresta e minha aresta é 4 elevado ao cubo. Então, o volume do cubo, 4 elevado ao cubo, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4. Logo, o volume do cubo é 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Lembrem de que a unidade, tá, é centímetros cúbicos. Beleza? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Vamos aí para a nossa próxima. Ó, vamos pular para a nona questão, porque a oitava eu não vou responder com vocês, ok? Não é necessário. Então vamos lá, ó. Um cubo tem volume de 27 centímetros cúbicos. Qual é a soma de todas as suas arestas? Beleza. Gente, se o volume do cubo, ó, ele já me disse que é um cubo que tem 27 centímetros cúbicos. O que que acontece? O meu volume do cubo, ele é de 27 centímetros cúbicos, tá? Eu tenho um cubo que eu já sei o volume. O volume está aqui. O que eu vou fazer é simplesmente substituir essas letrinhas aqui que me diz que é o volume do cubo. Então, eu vou colocar aqui, ó, que 27... Ah, detalhe, tá? O volume do cubo é calculado pela aresta elevada ao cubo. Não esquece. Então, 27 é igual a aresta elevada ao cubo. Só que, se eu aplicar a raiz cúbica aos dois lados, o que que vai acontecer? A minha aresta vai ficar, ó, raiz cúbica de 27. Qual é a raiz cúbica de 27? Bem, eu sei que tu sabe, desde a barriga da tua mãe, tá? Que a raiz cúbica de 27 é de 3 centímetros. Então, aqui, ó, a gente encontrou a aresta do cubo. Só que não é a aresta do cubo que ele quer. Ele quer a soma de todas as suas arestas. Se tu não sabe, guarda no teu cerebelo, tá bom? Que um cubo, tá bom? Ele possui 12 arestas, ok? Um cubo possui 12 arestas. Então, se uma mede 3 centímetros, nós vamos fazer quem? 12 vezes 3. E temos aqui um total de 36 centímetros. Essa daqui é a resposta da nossa questão. Ó, nossa décima e última questão, né? Na verdade, não é a décima, é a nona questão. É a questão um pouco mais complicada, certo? Então, vamos aqui rapidão. Olha só o que a questão diz. A base é quadrada, cuja diagonal mede 10 centímetros. Então, ele quer me dizer, ó, que eu tenho na base um quadrado. Só que ele me diz que aqui, ó, eu tenho uma diagonal, certo? Essa diagonal aqui, ela mede, certo? 10, ela mede 10 centímetros, tá? Se a diagonal mede 10 centímetros, quanto é que vai medir cada lado desse quadrado? Só que no nosso caso é a aresta, tá bom? Quanto é que vai medir a aresta da base? Tá certo? Então, pra gente, a gente vai fazer o seguinte. Aplicar um pouquinho de teorema de Pitágoras. Só que lembrando que as arestas de um quadrado, tá? Nesse caso ali, quando a gente está falando de um quadrado, os seus lados são iguais. Então, as arestas aqui são iguais, tá? Porque é um quadrado, beleza? Então, aqui, basicamente, a gente vai ter assim. A hipotenusa, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos elevados ao quadrado. Só que quem é cateto? Cateto pra gente tanto faz como tanto fez. O cateto são os dois menores lados de um triângulo, tá bom? De um triângulo retângulo, tá? Nesse caso, a gente tem um triângulo retângulo que está bem aqui o ângulo dele de 90 graus.
A hipotenusa, ela é de 10 centímetros, né? Beleza. 10, no caso aqui, ó, ele já é ao quadrado, mais a ao quadrado, mais a ao quadrado. Por que eu estou colocando a ao quadrado? Porque os dois a são iguais, porque os lados do quadrado é igual e a gente está tratando de uma base quadrada, tá bom? E no nosso caso aqui é uma aresta, beleza? Então vamos lá. Já que eu tenho 10 ao quadrado, o que eu faço? 10 ao quadrado para mim é 100. A aresta ao quadrado, eu estou somando a ao quadrado mais a ao quadrado, é 2a ao quadrado. O que eu preciso é, esse 2 que está multiplicando, ele passa dividindo, então eu sei que a ao quadrado é igual a 100 dividido por 2. Então, a ao quadrado é igual a 50. Logo, tá? Opa. Logo, eu sei que a é igual a raiz quadrada de 50. Beleza? Não vou fazer aqui a raiz quadrada de 50, até para a gente não perder tempo. Mas, saiba que a raiz quadrada de 50, ela é, tá bom? Ela é 5 raiz quadrada de 2, tá bom? Ó, só que eu preciso saber de quê? Eu preciso calcular o volume, não é isso? Ele quer saber... Determine a sua área total. O que eu preciso? Já que eu estou trabalhando com área total de um prisma, tá? Eu vou fazer o quê? A minha área total do meu prisma, ela vai ser quem? 2 vezes, tá? A área da base, mais 4 vezes a área lateral, certo? E para mim, né? O que eu vou fazer é bem simples, tá? Eu vou pegar isso aqui e vou fazer assim. 2 vezes a área da base. Quem é a área da base? É 2 que multiplica. A área da base é um quadrado. Um quadrado ele é L ao quadrado para calcular a sua área. Então, aqui eu vou fazer quem? 5 raiz de 2. No caso, eu nem vou colocar 5 raiz de 2, tá? Eu vou colocar só assim, ó, raiz de 50 ao quadrado. Mais 4 que multiplica a área lateral. Quem é a área lateral? A área lateral é um retângulo. O retângulo é base vezes altura. Então, a base é uma raiz de 50, tá? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 50, certo? Vezes a altura. A altura para a gente aqui nesse caso, tá? Que a questão não dá, é de 15 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó. 15, certo? E aí, o que eu faço aqui? 2 vezes a raiz de 50 ao quadrado é igual ao próprio 50, tá? Então, aqui vai ser 2 vezes 50, mais... Aqui eu tenho 15 que multiplica a raiz de 50. Só para facilitar a minha vida, eu vou colocar assim, tá? Eu vou substituir essa raiz de 50 por 5 raiz de 2. Então, vai ficar aqui, ó, 4 que multiplica 5, 5 raiz de 2, vezes 15, tá? E aí eu vou ter 2 que multiplica 50, a gente sabe que é 100. Mais 4 que multiplica. Quando eu estou multiplicando 5 raiz de 2 vezes 15, apenas os números vão se multiplicar, tá? 5 vezes 15 dá 75. Então, fica 75 raiz de 2. Agora, 4 vezes 75, a gente sabe que dá 300, né? Então, eu vou ficar com 100 mais 4 vezes 75, que é 300. 300 raiz de 2. Ok? E essa daqui, ó, é a área total. Mas como eu estou falando de área total, eu vou fazer isso aqui, tá? Colocar aqui dentro do parênteses, ou não, para mim tanto faz. E no finalzinho tu vai colocar o quê? Centímetros ao quadrado. Lembra que eu estou tratando de área. E quando eu estou tratando de área, eu tenho que colocar a unidade de medida. Correto? Então temos aí 9 questões respondidas.